Vamos conversar com os nossos analistas sobre esses números que foram apresentados agora dessas pesquisas aqui. Quem está conosco agora nesse momento? Os três. Uribe, se a gente levar em conta a margem de erro, a gente percebe que ambos os candidatos podem estar bem próximos e a contagem de voto vai ser uma aflição nesse domingo, né? Haja coração, é mais ou menos o que a gente tem que ter neste momento. É uma dificuldade bastante grande de saber, porque é uma disputa bastante acirrada. Mas a pesquisa Datafolha, nas suas minúcias, traz algumas indicações. Primeiro, de que a diferença de Lula para Bolsonaro no eleitorado católico caiu. Jair Bolsonaro conseguiu oscilar positivamente sobre esse eleitorado, que representa mais ou menos 51% da população brasileira. E no eleitorado evangélico também houve uma diminuição da diferença de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula cresceu um pouquinho mais sobre esse eleitorado, chegando a um patamar que é comum ao PT. Desde 2002, o PT costuma ter 30% dos votos no eleitorado evangélico. A diferença da eleição deste ano é que Jair Bolsonaro tem uma vantagem muito grande, maior do que tinham outros candidatos considerados de centro ou centro-direita. Então isso acabou dando bastante vantagem para ele. Outro ponto interessante é a diminuição da vantagem de Jair Bolsonaro no Sudeste. A gente observa que isso já tinha sido constatado nas pesquisas qualitativas internas do PL. Uma diminuição, por exemplo, no Rio de Janeiro. É por isso que Jair Bolsonaro ia ontem para o interior de São Paulo e desistiu. Focou na Baixada Fluminense. É uma tentativa de aumentar essa vantagem. Em Minas Gerais. Minas Gerais é uma espécie de gangorra, conversando com as duas campanhas. Tem hora que Lula está na frente, tem hora que Bolsonaro está na frente. Lula na frente e Bolsonaro na frente. As últimas pesquisas mostraram que Lula agora está na frente nessa gangorra, às vésperas do pleito de segundo turno. São Paulo não. São Paulo, a vantagem de Jair Bolsonaro ainda é bastante grande em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o Datafolha também mostrou a rejeição, né? Mediu a rejeição dos candidatos. 50% dizem não votar de jeito nenhum em Bolsonaro e Lula é rejeitado por 45% do eleitorado. Também é um percentual bastante alto de ambos os candidatos, né, Borges? É bem alto, mas coerente com o que a gente tem visto nos últimos dias. Vamos lembrar, no segundo turno você teve Lula, o primeiro turno você teve Lula abrindo 6 milhões de votos em relação a Bolsonaro. Então, essas 4 semanas que separam 2 de outubro de 30 de outubro eram necessárias para que Bolsonaro recuperasse essa tração para poder virar o jogo. O que é uma coisa que não é comum de acontecer em eleição presidencial no Brasil depois de 89, nunca aconteceu. Acontece em disputas estaduais, por exemplo, a gente está vendo no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ficou em segundo lugar, distante até de Onyx Lorenzoni no primeiro turno. No segundo turno ele está aí aparecendo bem competitivo, talvez até consiga passar e vencer a eleição. Mas essas viradas não são comuns. A Fernanda Haddad também está chegando próximo de Tarcísio, mas Tarcísio ainda tem vantagem. Agora, na eleição presidencial, se a gente pegar essas 4 semanas, as 2 primeiras foram positivas a Bolsonaro, as 2 últimas mais positivas a Lula. E é interessante que as 4 semanas, por causa de Bolsonaro, as 2 primeiras semanas, porque a campanha dele estava com mais energia, estava indo bem, ele se saiu bem com vários tipos de eleitorado, estava viajando e Lula ainda estava devagar. Mas nas 2 semanas posteriores, a última semana e essa semana, alguns erros, algumas más notícias da própria campanha de fizeram frear esse crescimento e essa animação. Lá na semana passada você teve aquele caso das meninas venezuelanas, você já começou a ter ali problemas com declarações, o vazamento das informações sobre salário mínimo no Ministério da Economia, enfim. E aí essa semana tem aquela lista enorme do problema das rádios que acabou não acontecendo, do problema do atentado lá em Paraisópolis, que parece que o noticiário pode mudar até para uma coisa complicada para a campanha de Tarcísio, enfim. Então várias notícias foram virando e a gente vê agora nessas últimas pesquisas que alguns cenários que eram importantíssimos para Bolsonaro virar esse jogo, como por exemplo abrir mais distância no Rio de Janeiro, virar em Minas Gerais e ter também uma boa vantagem em São Paulo, até agora as pesquisas não estão mostrando. Então é uma eleição muito disputada, muito apertada, mas
o time de Lula tem motivos para ter uma pequena vantagem e comemorar aí com um pouco de otimismo. Mas o jogo ainda está completamente aberto. O debate de hoje aí pode dar um ponto a mais, um ponto a menos necessário para virar o jogo, que é o que a gente está acompanhando. Mas hoje a fotografia desse momento, desse minuto, né? Porque tudo muda minuto a minuto. A fotografia desse minuto é que Lula tem uma pequena vantagem. Basília, o que você destaca? É uma eleição de vida ou morte, né? Para os candidatos e também para alguns paradigmas, algumas análises. Há coisas que a gente considera como verdades, elas vão se desmistificar a partir do resultado dessas eleições. Então, o Brasil sempre reelegeu o seu presidente da República, desde 1998, governo de Fernando Henrique Cardoso para cá. Se Bolsonaro perder, já vai ser a quebra de um paradigma, né, de que o brasileiro quer uma continuidade de governos e por isso reelege. Foi assim com o FHC, com Lula, até mesmo com Dilma, e agora a gente está diante de um novo governo. Vai reeleger Jair Bolsonaro? Isso é dúvida, ao contrário de outros momentos, em outras eleições, em que parecia mais claro o ambiente de reeleição. Um outro paradigma: sempre o primeiro colocado no primeiro turno das eleições, a presidência da República, vence no segundo turno das eleições. E sempre o líder das pesquisas, né, a essa altura do campeonato, sempre vence as eleições. Se isso não acontecer, se Lula perder, então vai ser também aí a quebra de uma daquelas análises, de um daqueles paradigmas que a gente costuma adotar aqui nas avaliações de cenário. Então, por isso que é uma eleição de vida ou morte, né? Sairão os certos e os errados, né? Aqueles que trouxeram ou que pelo menos terão mais expectativas de trazerem as melhores medidas para o país, e os outros com discurso de perdedor, de derrotado, que não emplacaram. Então, por isso que, querendo ou não, a gente vai ver um terceiro turno destas eleições, diante desse acirramento em que todo mundo se acha o vitorioso, ainda mais porque saiu do primeiro turno com mais de 50 milhões de votos, metade do Brasil, uma banda para cada candidato. Ao final da aferição dos votos, quando as urnas fecharem, os votos forem aferidos e o mais votado for aquele ali com o nomezinho anunciado para a diplomação, então, obviamente, o lado perdedor terá o seu momento de terceiro turno, né? De nova etapa pós-eleição. Pode ser de uma ferrenha oposição a Bolsonaro, isso se ele for o vitorioso, pode ser de um ferrenho descontentamento se ele perder e vir com teorias, já culpou as urnas, culpou as pesquisas e agora culpa as emissoras de rádio de uma região que historicamente é associada já a Lula, de rádios que não têm grande alcance, não fariam diferença cócegas, né, na virada aí de quem é primeiro e segundo lugar nestas eleições. Mas diante de tantas teses, fato é que em domingo agora, a partir do resultado, algumas irão cair por terra e outras vão sair das urnas como aquelas ungidas pelo eleitorado, né? Aquelas que mais pessoas no Brasil confiam, apostam. Então a gente vai sair, a gente está com muita expectativa, com muita tensão, vai ser o fim de uma novela para começar outra, né? De governo de transição, seja de Lula, seja de Bolsonaro para Lula, seja de Bolsonaro para o próprio Bolsonaro, porque será numa outra configuração. Então a gente está falando dos capítulos finais desta novela, para vir aí este temido, né, dependendo da ordem como foi estabelecida pelas campanhas, terceiro turno das eleições. Só uma observação, o Alexandre Borges fez uma análise interessante de que nas primeiras 2 semanas do segundo turno, você teve Bolsonaro pautando vitorioso e os erros e ruídos da campanha acabaram prejudicando ele nessas 2 últimas semanas. Existe uma máxima que é dita desde o primeiro turno na campanha de Jair Bolsonaro, que o principal adversário de Jair Bolsonaro não é Luiz Inácio Lula da Silva, é o próprio Jair Bolsonaro. E a gente tem visto que esses tropeços têm feito muita diferença nesse segundo turno. Tem um último ponto também, rápido, a Brasília está correta com as 3 reeleições, né, de Lula, Dilma, Fernando Henrique,
mas é interessante também que Dilma foi reeleita no final de 2014 e já no final de 2014 começaram manifestações. 15 de março de 2015 foi a maior manifestação já registrada no Brasil e, de certa forma, houve um recall, né? Então, o Brasil é presidencialista, você não tem, por exemplo, o que aconteceu nos britânicos agora, acabaram de tirar Liz Truss, ela entrou, nem esquentou a cadeira, já saiu, que é uma coisa de regimes parlamentaristas, a gente não tem. Mas é interessante esse momento histórico no Brasil, quando as pessoas foram para a rua, principalmente a classe média, aquilo que começou ali em 2013, mas aumentou muito em 2015 e 2016, e de certa forma o governo eleito no final de 2014 foi derrubado em 2016 com muita manifestação de rua, com muita pressão popular. E isso pode também mudar um pouquinho essa conta para a gente, mais uma vez, não ter certeza do que vai acontecer a partir de domingo nesse país. O jogo está muito emotivo, né? Aquele que ganhar vai ter que governar para todo o Brasil. Então, quando você chama de recall, as pessoas foram lá, a maioria deram vitória para Dilma, mas em 2013 foram às ruas, já começaram ali naquela onda do gigante acordou para protestar contra tudo que estava aí. Mesmo assim, a elegeram. Só que, num outro contexto, né, ela foi ao impeachment. Não foi necessariamente por povo na rua, mas porque aqui no Congresso ela perdeu a governabilidade, porque setores da economia já queriam tirá-la logo do poder e trazer alguém mais de centro, que era Michel Temer. Então, Lula chegando, se for o vitorioso com essa frente ampla, ele também vai tentar debelar, né, esses focos de tensão que levaram ao impeachment de sua sucessora, Dilma Rousseff. Então, de fato, como ele diz, se eleito, não vai poder ser um governo de PT, um governo do PT. Vai ter que ser de todos os partidos, né, que estão aí junto com ele, mais de 10 legendas partidárias. Ou então, a gente já sabe o final dessa história. A própria escolha do Alckmin foi por causa disso. Seguir aqui, vocês estão a fim de falar hoje, né? Você quer falar o quê, Marcela? Diga. O debate agora entre Marcela e Cine. Com o nosso giro da tocha. A gente vai falar bem mais.